Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Eldo, né? Louvar a Deus também pela vida dos irmãos que já fizeram uso da palavra, menção da sacrossanta palavra de Deus. Nós somos ali da cidade de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Estamos agora morando ali em Resende, né? Um pouco mais distante. Estamos aí na caminhada bastante, né, pastor Eldo? E Jesus é bom. Jesus, ele tem curado, ele tem salvado, tem batizado com o Espírito Santo. Queria trazer um abraço à nossa igreja, Assembleia de Deus Tocha Viva, qual presida pela misericórdia de Deus aos irmãos. E louvar a Deus pela vida do pastor Walter Vilas, meu amigo aí. A gente estamos sempre juntos aí pregando nas extensões dos Gideões aí pelo Brasil. Mas uma vez eu encontrei aqui. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios de Salomão. Se você pudesse colocar de pé, eu sei que você não deve estar cansado não. Quem está vivo, dá um glória a Deus aí. Isso, quem está triste, fique quieto. Provérbios de Salomão. Não espera muita coisa de mim como pregador não, que eu nunca fui, eu sou profeta. O que Deus me der é o que eu vou falar mesmo. Tá bom, irmão? Fica tranquilo quanto a isso. Provérbios capítulo 20. O Eldo vai bater. Provérbios 20, versículo de número 14. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga até as 21 horas eu acho. Está escrito assim, pastor Walter: nada vale, dirá o negociador, mas indo-se, então se gabará. Agora abra sua Bíblia aí no livro de Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos. 2 livros aí à frente. Eu achei que a turma do Glória a Deus, aleluia, tinha chegado, pastor Eldo. Pastor Napoleão mandou no zap para mim também, que estava guardando esse povo aqui hoje. Cantares capítulo 2, versículo 10. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Fecha teus olhos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, está aqui o teu povo, a tua igreja. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Irmãos, é do conhecimento dos irmãos, os irmãos que são estudiosos da palavra do Senhor. E eu aqui nessa noite, há vários dias orando a Deus, subindo o monte. Estou até com o joelho ruim, estou com problema na cartilagem. Estou há um mês que eu comecei a andar novamente. A gente estava aí subindo aqueles altos do Rio de Janeiro, né, pastor Walter? Acampando, buscando a face de Deus. E nessa madrugada eu orando, Deus me deu algo, pastor Eldo. Eu queria falar um pouco sobre a vida de um homem chamado Gedidias. O nome dele é Salomão. Os irmãos sabem que Israel passou por 3 governos. O primeiro governo que houve foi o governo patriarcal com Abraão. O segundo foi o governo dos juízes, e depois nós entramos na monarquia. A palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele queria a teocracia, o governo teocrático. Deus queria governar sobre Israel. Mas olhando o povo, olhando para as nações vizinhas, e a gente está até próximo a um período eleitoral que vai definir muita coisa no Brasil, o povo pede um rei. Então a Bíblia diz que Deus permite que um homem chamado Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, 2,4 metros de altura, seja ao mesmo tempo considerado rei, sacerdote, profeta, ungido por Samuel, quando sai para procurar jumentos extraviados de seu pai. A palavra do Senhor vai dizer que depois de Saul fracassar no seu ministério, entra Davi. E a palavra do Senhor vai dizer que Davi, ele morre no forte de Davi, na cidade de Davi, Davi de Meler, consolado por uma moça chamada Abissag. E a palavra do Senhor vai dizer que o irmão de Salomão, de Gedidias, tenta usurpar o trono, mas através do profeta e da sua mãe, o controle volta para a mão de Gedidias, que é Salomão. E a palavra do Senhor vai dizer que Salomão agora, antes de começar a governar, ele vai buscar a face de Deus. E ele vai ouvir a voz de Deus, e Deus vai perguntar para ele o que ele queria. E ele vai pedir a Deus sabedoria. Olhe para o teu irmão e diga: sabedoria.
As pessoas não vêm aqui para ver você, elas vêm aqui para saber se você tem sabedoria. Se você não der glória, eu vou achar que Deus está falando contigo. A palavra do Senhor diz, pastor Walter Vilas, que Salomão, na fase de sabedoria dele, ele escreveu mais de 1.005 provérbios, 5.000 provérbios e 1.005 cânticos. E esse homem sentenciava causas. Esse homem era um exímio, quem sabe, sábio. E a Bíblia diz que certa feita duas mães trouxeram uma criança, pastor Eldo, e uma mãe diz assim: o filho é meu. A outra diz: o filho é meu. Salomão manda pegar uma espada e diz: corte a criança ao meio. A mãe verdadeira pule da glória e ela diz assim: ó, não mate meu filho não, dê a ela, mas deixe a criança viva. Salomão olha e ele vê que a mãe verdadeira é aquela que tentou poupar a vida da criança. A palavra do Senhor vai dizer, e o historiador judeu do meio do século, Flávio Joséfo, ele fala que certa feita trouxeram duas plantas idênticas a Salomão, uma num vaso e uma verdadeira, uma de plástico, quem sabe? E ele olha, pergunta: grande rei, qual é a verdadeira e qual a falsa? Salomão, olhando horas a fio as duas plantas, ele vê uma mosca pousar na verdadeira, e ele diz assim: essa é a verdadeira e essa é a falsa. E na primeira fase da vida de Salomão, que eu quero chamar assim, no livro de Provérbios, Salomão estava interessado em estar no templo, na casa de Deus, fazendo a obra, sentenciando causas, quem sabe pregando o evangelho, quem sabe fazendo o ide de Deus, como está lá em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E a palavra do Senhor vai dizer que esse homem estava no auge da sua sabedoria. Foi nesse momento que ficou perigoso. Pergunta para mim, por quê? Eu só respondo se todo mundo perguntar. Pergunta, por quê? Porque a sabedoria de Salomão chegou longe, chegou na África. A rainha de Sabá ficou sabendo da sabedoria de Salomão, e ela faz uma caravana, pastor Val, daquela que só faz e leva para os Gideões, e chega lá, e ela quer levar e quer saber quem é Salomão, quem é esse homem que está famoso, quem é esse homem que atravessou o Atlântico, e a sua sabedoria dele está sendo falada em todos os lugares. Salomão era tão sábio que ele conseguia vender madeira e trazer ouro para fazer o templo. Ele conseguia vender madeira e trazer prata, cobre, como o pastor Walter falou, para botar o templo de Deus em ordem, porque Deus não permitiu que Davi edificasse o templo. E essa sabedoria de Salomão trouxe lucro para ele, mas trouxe também problema. Trouxe progresso para ele, mas trouxe também problema. Porque quando essa mulher vem, essa mulher traz uma caravana, essa mulher ela vem e ela fica, segundo a Bíblia, homens de Deus, pasmada com a sabedoria de Salomão. Eu imagino a rainha de Sabá olhando e ficando impressionada com assentados oficiais de Salomão, como a comida era servida. Você não deu glória porque ainda não foi na cantina, mas até o final você vai dar glória, a barriguinha vai estar cheia. Os cavalos do aras de Salomão, e essa mulher fica pasmada. E quando essa mulher começa a se interessar por Salomão, que tinha várias mulheres, várias princesas e concubinas, Salomão entra no segundo livro da Bíblia, que é o Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. Redobre a tua atenção, por favor. E eu não vejo aqui Salomão fazendo mais menção do templo, eu não vejo mais Salomão julgando, sentenciando causas, eu não vejo mais Salomão interessado em estar na casa do Senhor, eu não vejo mais Salomão, quem sabe orando, buscando a Deus, lendo a palavra. Eu estou vendo um homem pasmado, um homem que está comparando o umbigo da mulher com uma taça de vinho, as suas pernas ele diz que é torneada, ele diz que os seios dessa mulher é como um cacho de uva, ou seja, ele está interessado
interessado mais pela beleza daquela mulher de pele escura do que pela obra do Senhor, do que pela casa do Senhor. Escuta isso, por favor. Quem sabe Salomão, ele não estava ali quando Gideão fez uma estola sacerdotal e levou o povo a pecar e a idolatria. Quem sabe Salomão não estava ali quando Judas Iscariotes, por algumas moedas de prata, vendeu o nosso Jesus. Quem sabe Salomão, ele não estava ali, escuta isso, quando Pedro traiu Jesus. Salomão era um exímio negociador, mas Salomão não sabia negociar com o maior negociador que existia, que é Satanás. Pastor Eldo, ele é um exímio negociador, ele sabe negociar como ninguém. E quando Salomão começa a negociar com essa mulher, Salomão já está indo para a África, está indo para outros países, está indo casar com a filha de Faraó no Egito, pastor Walter, e ele está mais interessado em adorar Milcã, adorar Baal, adorar Quemos, adorar outros deuses, e a vida de Salomão começa a cair em desgraça, o ministério de Salomão começa a se arruinar. Eu vejo Salomão agora trocando a glória, a casa do Senhor, por alguns pratos de lentilha. E quando ele escreve aqui na Bíblia, nada vale, dirá o negociador, mas indo-se então se gabará. A turma do glória a Deus não veio mesmo não. Sabe o que ele está dizendo? Eu não soube negociar com ele. Ele chegou, ofereceu a preço de banana e eu vendi. Ele chegou e fez a proposta e eu entreguei. Ele chegou e ofereceu e eu passei para ele. Satanás, ele é assim, meu irmão. Ele chega e diz: a tua família não vale nada, teu ministério não vale nada, essa pregação não valeu de nada, esse louvor não valeu de nada. Quem está me entendendo aqui, levante a mão, por favor. Ele diz assim, ó: você não vale nada. Ele olha para você e diz: você não é ninguém. Mas quando ele vai e consegue o que ele quer, pastor, ele vira, bate no peito e ele diz: comprei por uma ninharia, comprei barato, consegui o que eu queria. Olha, ele se vendeu, ela se vendeu. É o caso de Jacó, que conseguiu comprar o direito de primogenitura. Esaú vendeu por um prato de lentilhas. É o caso de homens e mulheres de Deus na palavra do Senhor e na Bíblia, que trocaram, que negociaram com Satanás e não entenderam, não deram valor àquele momento, à unção, aquilo que Deus colocou sobre a vida dele. Olha para a pessoa que está do teu lado, dá uma cutucadinha de leve, vê se está vivo. Se gritar aleluia, é porque está vivo. Se não falar nada, é porque já se vendeu. Se não falar nada, é porque já trocou. Se não falar nada, é porque já negociou. Se não falar nada, é porque a rainha de Sabá já comprou ele. Já comprou, mas se deu um glória, levanta a mão. Não se vendeu, está de pé. Não se vendeu, continua pregando. Não se vendeu, continua louvando. Abra essa boca e dá glória a Deus aí. Não se vendeu, continua fazendo a obra. Não se vendeu, continua pregando o evangelho. Não se vendeu, ainda tem comunhão. Não se vendeu, ainda ora. Não se vendeu, ainda jejua. Não se vendeu, sobe monte. Não se vendeu, lê a palavra. Não se vendeu, continua adorando a Deus. Amande kabadai, arabassuri andarai, arabaxerevai. Acha duas pessoas aí, diga: cuidado com a rainha de Sabá, cuidado com as propostas dela. Parece que é bom, mas não é. Parece que é certo, mas não é. Parece que vai ajudar, mas não vai. Parece que vai levantar, mas não vai. Parece que vai estender a mão, mas não vai. Anabarassúbia. E no livro de Cantares, olha para mim, por favor. Salomão entra em decadência. Sabe por que decadência? Porque tudo que ele tinha, quem deu foi Deus. E ele trocou tudo. Ele tinha tudo e não entendeu isso. Eu vim aqui nessa noite dizer para você: você tem muita coisa. Eu vim dizer para você: o teu louvor tem subido até o céu. A tua adoração tem chegado até as mais excelsas nuvens.
Eu vim dizer para você, eu vim de longe. Como você vê, estou cansado. Passei a noite viajando. Cheguei e fui receber o reverendo pastor Napoleão. E depois fui fazer algumas coisas. Fomos almoçar 4 horas da tarde. E daqui a pouco resolve problema daqui, problema dali, problema de lá. Quando eu vi, já era hora de vir para o culto. Fomos conversar com apóstolos. Estávamos junto com o pastor Elton, organizando as coisas para que você chegasse aqui, estivesse tudo bem. E Deus, nessa noite, Ele te trouxe aqui para dizer para você: não é hora de trocar, não é hora de vender, não é hora de negociar, porque Deus quer você pregando a palavra, fazendo a obra, ganhando almas para o Senhor. A igreja está passando por um processo. A igreja está passando por momentos difíceis, mas não é porque o Espírito Santo deixou de agir. Não é porque o Filho de Deus não salvou ninguém na cruz do Calvário. Não é porque Deus deixou de trabalhar. Porque a minha Bíblia diz em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. A minha Bíblia diz em Miqueias 5:9, a tua mão se exaltará sobre todos os teus adversários e todos os teus inimigos serão exterminados. A minha Bíblia diz em Naum capítulo 1 versículo 7, o Senhor é bom, é fortaleza na angústia e conhece os que confiam nele. A minha Bíblia diz em Abacuque 3, de 17 a 19, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e no curral não haja vaca. Levanta a mãozinha para o céu para adorar. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Gênesis 18:14 diz: para Deus nada é impossível. A minha Bíblia diz aí 64:4, eis que o Senhor não está gravado nos seus ouvidos, e nem as tuas mãos estão encolhidas para que não possa abençoar. A Bíblia diz em Isaías 43:13, antes que houvesse dia Ele é, e não há ninguém que poderá fazer escapar das suas mãos, operando Deus. Olha para quem está do teu lado e diga: vai esperar Jesus voltar para glorificar lá em cima, ou vai adorar aqui embaixo? Pergunta para ele: vai adorar aqui ou vai esperar subir para adorar? Lá não vai precisar não, rajada de fogo, porque vai ter 24 ancião assim, ó, já vai ensaiando, ó, santo, santo, santo. Eu vou ficar falando até você glorificar aí, tá bom, filho? Rabadacala, santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Levanta essa mão nas alturas e glorifica Ele. Levanta essa mão nas alturas e adora Ele. Não venda, nada vale. Seu congresso nada vale, seu terno nada vale, sua pregação, a minha foi melhor. Ei, eu vim aqui para pregar e ganhar alma para Jesus. Eu sou da política João Batista. Pergunta como é que é. Pergunta como é que é, apóstolo. O importante é que ele cresça e que eu diminua. Eu vim aqui para falar dele, glorificar ele, exaltar ele. Eu vim aqui para adorar ele. Eu vim aqui para honrar o nome dele. Eu vim aqui porque ele é digno de honra, de glória, de poder, de louvor e de autoridade. Tem outro aí que vem também. Se vem, levanta a mão e glorifica. Se vem, levanta a mão e adora. Ele está na casa hoje. Ele. Aí, meu irmão, escuta isso. Eu estou sintetizando aqui por causa do horário. A Bíblia vai dizer que Salomão tem um filho, mais ou menos assim, bonitinho, moreninho, igual o pastor Elton. E o povo de Israel era eugenista. O povo não queria alguém que não tivesse a pele clara. Ou seja, não aceitaram o filho de Salomão. Então a mulher, ela decide voltar para o teu país, porque o filho dela não seria rei, Israel. Olha como Deus faz, Deus sabe todas as coisas. E ela volta, pastor, volta. E quando ela volta para o seu país, a Etiópia, Salomão cai numa profunda depressão. Porque quem está vazio de Deus vive em depressão. Quem está vazio de Deus vive tomando tarja preta, tem síndrome de pânico.
Quem está vazio de Deus, ele não consegue adorar a Deus, sabe por quê? Porque está triste no seu interior. Mas Deus trouxe você e eu aqui para dizer que Ele continua trabalhando, Ele está vivo. Neemias 8:10, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Salomão cai numa depressão tão terrível, que ele vai escrever o seu terceiro livro, que é o livro de Eclesiastes, ou o livro do pregador, que foi mencionado pelo bispo ali. E ele começa assim, ó: vaidade das vaidades, diz o pregador, e tudo quanto sucede debaixo do sol é vaidade. Já viu crente assim, que murmura, reclama? Está igual o povo de Israel: nada está satisfeito, nada está bom. O salário não está bom, amaldiçoa. Casamento não está bom, mas não vai para o monte orar. Vida financeira está lá braçuba, só Jesus, mas não dizima, não oferta. E Deus está falando: eu não vou levar não. Tem gente aqui que Deus revelou para mim que no final vai procurar o pastor Helder e vai abençoar essa obra. E ai de ti se sair daqui e não fizer o que Deus mandou. Eu sou profeta, eu tenho compromisso e tenho vida com Deus. Procure, se Deus mandou, procure. 2 Crônicas 20:20, crede no teu Deus, estareis seguros. Crede nos teus profetas, o pastor pregou sobre uma palavra: a nuvem vai andar e você vai caminhar debaixo dela e vai receber vitória. Salomão entra numa depressão tão grande, irmão. Mas a depressão não é porque a mulher foi embora, não. Não é porque está faltando dinheiro, não. É porque está faltando glória. É porque está faltando a presença. Quem tem presença aqui? Deixa eu ver. Está faltando contato. Pastor Eldo, está faltando oração, está faltando jejum, está faltando palavra, está faltando comunhão. A gente não precisa de mais nada a não ser a presença dele. Alguém disse: o Senhor não foi comigo, nem da minha tenda eu saio. E esse homem, irmão, começa a escrever nos capítulos seguintes. No capítulo 10 ele vai dizer que a loucura é causa de muitas desgraças. No 11 ele vai ensinar e dizer: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda até com 8, porque não sabe que mal há de vir sobre a face da terra. Aí no capítulo 12 chega a desgraça da vida de Salomão, e ele começa a escrever assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias da qual venha dizer: não tenho neles prazer. Irmão, isso aqui era para estar lotado. Sabe por que não está? Porque os crentes estão deixando de vir cultuar a Deus. Há pastores que, quando sabem que tem um congresso dessa magnitude, impede as suas ovelhas de ir a outra igreja. As igrejas estão vazias porque o amor está se esfriando. Jesus está voltando, os sinais estão aí, Jesus está às portas, como o pastor pregou. Muitos não querem mais pregar arrebatamento, não querem mais falar de salvação, não querem mais saber de alma. Quem está me entendendo, por favor? Muitos só querem falar de outras coisas. Foi aí que Salomão perdeu o foco, perdeu a visão, perdeu a direção. Porque a direção, o foco de crente é o reino de Deus, é almas, é o céu. O foco de Cristo era almas. E quanta gente diz assim: pastor Walter, no dia de hoje eu não vou me assentar ali não, porque ali tem pecador. Jesus ia, sentava, e ele ganhava. Prostituta vinha, leproso era curado, morto era ressuscitado, cego enxergava, paralítico andava. E Jeremias 15:19 diz que venham eles a ti, mas não volte tu a eles. Os fariseus eram religiosos, pregavam sem autoridade, não conseguiam nada, só conseguiram pregar Jesus numa cruz. Mas eu vim pregar para uma geração de cristãos aqui nessa noite, que está disposto a botar a cara para bater. Cadê você? Que está disposto a fazer a obra de Deus. Cadê você? Que está disposto a não negociar com Satanás, que está disposto a lutar pelo evangelho até o último round, e dizer como Isaías falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Não importa se somos poucos, com Gideão foi 300,
Com Jeremias foi 30 para tirar ele da prisão, do calabouço, capítulo 38. Não importa a quantidade de membros que você tem na tua igreja, não importa a quantidade de pessoas que vêm nesse congresso, sabe o que importa? É que a Bíblia diz, e depois você vai dar o melhor glória a Deus, aleluia, que quando há 2 ou mais reunidos em algum lugar, Jesus está presente. Será que você está sentindo ele aí? Ele está presente aqui nessa noite, e ele te trouxe aqui para dizer: não troque, não venda, não negocie. Sabe por quê? Porque ele tem coisa grande a fazer na tua vida. Olhe para quem está do teu lado e diga assim: ele vai fazer coisa grande na tua vida. Pastor Helder, ele vai fazer coisa grande no teu ministério. Pastor Walter, recebe, ele vai fazer coisa grande na Proim. Ele vai fazer coisa grande na tua casa. Levante a tua mão, no teu ministério, na tua saúde, na tua vida, na tua família. Desde que você não troque os papéis de uma noite de amor com a rainha de Sabá por aquilo que Deus tem para você. Ramandará Sebe. Você não entendeu, vou repetir. Rainha de Sabá é o sistema que está comprando os homens e as mulheres de Deus. Rainha de Sabá é o sistema corrupto, mundano, mundial do anticristo, que está se instaurando na terra, alabaçube, antes da volta de Cristo. Daniel 12, para encerrar. Jesus falou que no final a ciência se multiplicaria, o saber se multiplicaria. Ele falou que quem fosse sujo, se sujaria ainda mais. Quem fosse limpo, se limparia ainda mais. E ele fala assim: mas tu, Daniel, vai até o final. Quantos Daniéis nós temos aqui nessa noite? Levante a mão, Daniel, levante a tua mão, porque eu tenho preparado algo para ti. Eu tenho algo melhor para você. Eu tenho uma honra para a tua vida. Você não entendeu? Quem vai te honrar não é homem, é o Senhor. Quem vai botar você de pé não é homem, é Deus. Deus usa o homem, pastor Walter, ele usa. Mas Deus nessa noite, ele está descendo aqui nessa arraial, e ele está dizendo para mim e para você: eu tenho vitória, eu tenho honra para entregar na mão de pessoas aqui nessa noite. Aí, quando eu encerro a minha oportunidade, Salomão deixa aqui a receita de bolo para a igreja, que o que a igreja deve fazer. Capítulo 2, versículo 10, Cantares. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, amada minha, e vem. Sabe o que ele está dizendo? O lugar da igreja não é prostrado e caída, não é na terra, é no céu. Levante o teu dedo. O lugar da igreja é de pé. Lembra de quando Jesus disse para Pedro: Pedro, tu não é qualquer um não, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Que é a igreja aqui? Deixa eu ver. Que é a igreja? E as portas do inferno e Satanás que se lasque não prevalecerão contra ela. Sabe por quê? Porque a vitória é do povo de Deus. Não, você não entendeu, acho que você não é povo de Deus. Só quem voltou para o Egito, para a rainha de Sabá, deve estar prostrado aí. Quem está recebendo agora da segunda casa como Salomão, levanta a mão e glorifica. Levanta a mão e adora. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, levanta-te, noiva minha, e vem. Se você crê nessa verdade, bate palma, glorifica e adora.